Queridos e diletos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco neste dia tão maravilhoso. Voltamos com mais uma parcela da Palavra de Deus no capítulo 17 de 1 Samuel. Estamos estudando Davi, o corajoso. No conteúdo anterior a este, nós havíamos falado sobre a preocupação de Jessé com seus 3 filhos que estavam em campo de batalha. E incumbiu a Davi a levar alimentos para os oficiais de tropas e para os seus filhos, para que ambos estivessem, evidentemente, bem alimentados, pois um guerreiro faminto não vence batalha. Nesse conteúdo, estaremos, portanto, analisando essa primeira expedição de Davi, quando mesmo conduzindo esses alimentos, chegou ao arraial dos exércitos de Israel. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 17 de 1 Samuel, versículos 20 ao 30. Quando Davi chega ao campo de batalha iminente, é repreendido por um de seus irmãos, o mais velho, Eliabe, ao perguntar por que permitem que Golias insultem o exército do Deus vivo. Ao invés do irmão mais velho responder de maneira pacífica, repreende Davi e chama-o de presunçoso. Davi não dá muita importância à sua repreensão e volta a se entrosar com os soldados que estão ali contando as novidades do momento e termina contando a Davi sobre as ameaças de Golias e também as recompensas oferecidas por Saul ao guerreiro que usar lutar contra o gigante cruel e perigoso. Imagine um guerreiro que se disponha a lutar com Golias, recebendo os seguintes benefícios. Primeiro, casar com a filha do rei. Todo menino pigmeu se torna um gigante nessas horas, não é verdade? A família fica livre de impostos e ganhar muitas riquezas. Então, o prêmio estava determinado pelo rei de Israel, por Saul. É nesse clima que nós iremos observar essa história que se inicia com esse grande servo de Deus, Davi. Por isso, convido você para nós fazermos esses análises e Deus certamente tem uma palavra para o seu coração. O versículo de número 23, a Bíblia diz o seguinte: enquanto conversava com eles, enquanto Davi estava ali buscando informações, quando ele chegou, foi o momento que as companhias de Israel se organizaram em filas
para o momento do ataque. E nesse exato momento aparece Golias no centro entre os dois exércitos, com aqueles mesmos ataques verbais de blasfêmia, lançando desafios a quem se prontificasse a duelar com ele. Aí a palavra de Deus diz: Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Quem é o guerreiro que usa desafiar-me? Venha! E assim blasfemava de Deus e desafiava Israel. Agora, tem um detalhe aqui no versículo. E Davi o ouviu. Davi ouviu aquelas palavras de blasfêmia e a coisa começa a mudar de projeção. Os soldados, quando se viam ameaçados por Golias, eles conseguiam ver apenas o gigante, aquele homem cruel, que poderia tirar suas vidas. Ao contrário de Davi, quando Davi viu aquele gigante ameaçando Israel e desafiando a Deus, Davi olhou pela perspectiva da fé. E ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Veja que a perspectiva de Davi foi diferente da perspectiva dos soldados acovardados, do rei medroso, dos generais que tremiam nas bases. Os soldados viam em Golias um gigante ameaçador, um indivíduo perigoso, porque olhavam com os olhos naturais, mas Davi tinha relacionamento com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Davi tinha um currículo maravilhoso de autodefesa, um pastor de ovelha que não permitia nem leões e nem ursos atacar o rebanho de seu pai. Ele pegava o leão pela barba e o matava. Então Davi tinha experiência com Deus, pois depois que ele recebeu a unção do Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor vinha sobre Davi em momentos especiais de sua vida. E agora não seria diferente. Golias não passava de um alvo fácil para Davi. Era um alvo muito fácil de ser atingido, um gigante. Por que que Israel tem medo desse indivíduo? Aonde está a fé? Davi sabia que ele não estaria sozinho nesse confronto. Ele sabia que Deus lutaria esta causa. Só precisava de um homem valente no Senhor, corajoso no Deus de Israel. E aí a coisa começa a tomar um rumo diferente. E ele começa a observar essas situações do ponto de vista de Deus, e não meramente do ponto de vista do poder bélico do exército. Como estão os gigantes de sua vida, meu irmão? E quantos Golias que aparecem no dia a dia da nossa vida?
Qual a perspectiva usada por você quando confrontado por esses Golias da era moderna? E se fôssemos parar aqui para pontuar esses Golias que nos amedrontam, que nos ameaçam constantemente, e você sabe do que eu estou dizendo, e só Deus sabe o gigante, o inimigo que está perseguindo você na tua vida espiritual. Ô meu irmão, o Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que está com você aí agora. Olhe para esse gigante e veja neles alvo fáceis de serem atingidos com as armas espirituais da fé. Enquanto Davi estava ali conversando com os soldados, ele deixou os alimentos, as cargas com os responsáveis pelos mantimentos e saiu para as filas de soldados e começou então ali a questionar o que estava acontecendo, porque aquele cidadão usava desafiar os soldados, e eles começaram então a relatar as situações para Davi. E quando Eliabe percebe aquele entrosamento do menino, do rapaz, com os soldados, Eliabe entra em cena no versículo de número 28 e 29. Observe o que diz aqui a palavra do Senhor. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Oh, meu irmão, Davi foi alimentá-los. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Isso é uma crítica, infelizmente, mal aplicada. Davi deixou os rebanhos aos cuidados de um pastor. Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Veja quando a pessoa não tem o olhar do Espírito de Deus, não tem o olhar da fé, é um verdadeiro cego espiritual. Você veio só para ver a batalha. O versículo de número 29, e disse Davi. Davi não deixou isso a miúdo, não. Davi deu troco. Porque, como eu tenho dito, Davi tinha algo especial em sua vida. A unção de rei, a unção do Senhor. E o Espírito do Senhor vinha sobre Davi quando necessário. E ele deu uma resposta ao seu irmão, pois estava focado nas ameaças do gigante, nas ameaças aos filhos de Israel, ao exército do Deus vivo. Agora Davi tem uma missão em seu coração. E ele diz: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes: pois é, Davi. Esse gigante usa desafiar as companhias de Israel. 40 dias que ele está ameaçando o povo de Deus. E o rei prometeu: quem matar esse gigante, quem vencer nesse duelo, casa com a filha dele. Olha, casa com a filha do rei, é livre de impostos, e o rei ainda vai encher de riquezas. E Davi, então, se oferece
como um candidato a duelar com Golias. Quando Davi toma conhecimento de causa e escuta com seus próprios ouvidos, Davi imediatamente toma uma iniciativa. Ele procura Saul e se oferece a lutar com Golias. No versículo de número 31 a seguir, nós vimos, portanto, os preparativos, a preocupação de Davi em colocar um ponto final nessa história, nessa novela, e se candidata, portanto, se oferece para duelar com esse gigante filisteu incircunciso. Mas isto nós veremos em o nosso próximo conteúdo, quando Davi é conduzido até a presença do rei, a presença de Saul, e ali começa então um ajustamento para que Davi lute com o filisteu. Ele recebe um uniforme de guerra, ele mostra o seu currículo para o rei, ele conta suas experiências e, em cima disso, o rei tenta afastá-lo dessa situação, chamando-o ainda de muito moço, inexperiente de guerra. Mas Davi insiste, porque a perspectiva de Davi era de fé. E, além disso, Davi olhava pelo olhar da fé, pelas experiências que tinha com Deus, que Golias seria imediatamente imobilizado, vencido, e o exército de Israel sairia dali com grande triunfo. Mas isto veremos na sequência. Peço que você possa se inscrever em nosso canal, dá um joinha, deixe o seu comentário e compartilhe a palavra de Deus com mais pessoas, para que todos possam acompanhar do Gênesis ao Apocalipse a nossa análise da palavra de Deus. Ore por mim, me ajude em suas orações. Dependo muito que você ore em meu favor, para que Deus venha me guardar, me abençoar, e para que eu venha vencer os Golias que se levantam em minha vida, pois eu não sou diferente de você, mas sei no Deus que eu tenho servido e sirvo a todo momento. E sei que esses Golias não passam também de alvos fáceis para serem destruídos e vencidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um forte abraço em nome de Jesus.